Semana passada eu falei que nós iríamos começar hoje, né? Nós iríamos brincar com transformação adiabática. Então, vamos olhar para isso aqui. Nós já falamos à luz da segunda lei, da primeira lei da termodinâmica, da isoterma, da isobárica, da isovolumétrica. Falta eu trabalhar uma outra transformação com vocês. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, ela é de muita relevância para nós. Ela é chamada de transformação adiabática. O que quer dizer uma transformação adiabática? Esse termo já apareceu para a gente em outros momentos. Em outros momentos, em exercício de calorimetria, lá no nosso pretérito, ele falava assim, a substância é colocada no recipiente adiabático. O que isso quer dizer? Qual que é a referência que isso nos traz? O adiabático está querendo dizer que ele não troca calor com o meio externo. Que não troca calor com o meio externo. O que isso quer dizer? Que ele não ganha e não perde calor. Ele não ganha e não perde calor. Ah, que interessante. Ele não ganha e não perde calor com o meio externo. Tranquilo? Então, não há troca de calor. Tudo que agora... Vamos analisar isso daqui a pouco dentro da primeira lei da termodinâmica, vai ficar mais interessante. Essa transformação chamada adiabática, ela vai acontecer para nós de duas maneiras. Ela pode se apresentar para nós de duas maneiras. A primeira é assim. O material, o elemento, é colocado no recipiente onde não há troca de calor. Ou seja, o recipiente não permite troca de calor. Tá certo? Lá um recipiente perfeitamente isolado, lembra disso? Colocava dentro de um calorímetro, dentro de uma caixa de isopor. Então, ele não ganha e não perde calor para o meio externo. E a segunda maneira, que é algo que nós vamos discutir muito aqui, é uma transformação adiabática. Ela acontece de uma maneira, digamos assim, a grosso modo, ela acontece de maneira rápida. A transformação vai acontecer de maneira tão rápida, mas tão rápida, mas tão rápida, que não vai haver tempo para troca de calor. Então essa transformação ocorre de maneira rápida, ou seja, em grosso modo, sem realizar trabalho, não dura o tempo de trocar calor. Quando ele é realizado de maneira muito rápida, não há um tempo para haver uma troca de calor entre o gás e o meio. Tá certo? É isso que nós vamos discutir. Uma pergunta que nós vamos deixar bem claro, uma dúvida que surge geralmente quando nós estamos discutindo transformações adiabáticas, é assim, Alan, se eu estou falando que a transformação não troca calor, então ela é isotérmica. Se ela não troca calor, então só pode ser uma isotérmica, correto? Não. Eu sei que a tua intuição muitas vezes te leva a pensar isso, mas você vai entender que nós estamos falando da primeira lei da termodinâmica. Na primeira lei da termodinâmica existem outras maneiras de se aquecer um gás. Não só ganhando calor ou respirando gás, perdendo calor. Tá certo? Então, entenda. Quando eu falo de uma transformação adiabática, ela não é uma transformação isotérmica. Nós vamos mostrar isso. Então, para nós aqui, vamos falar da compressão adiabática. O que é uma compressão? Aqui eu coloquei um exemplo aqui do lado, para você poder entender. A hora que você vai encher uma bola, ninguém enche essa bola devagarzinho. Eu gosto de fazer devagarzinho. Não, todo mundo faz rapidão. Muito rápido. Jogando o ar com muita velocidade lá dentro. Então na compressão adiabática... Professor? Oi. Desculpa te interromper, é porque o senhor pode voltar no slide anterior só para eu tirar um print, por favor? Posso, tá aí. Obrigada. Prontinho, obrigada. Por nada. Olha só. Então, como eu estava falando, na compressão adiabática, eu vou estar... Olha o que vai acontecer. Vamos entender, olha aqui para esse recipiente, que dentro tem gás. O gás está aqui dentro, né? Tá lotado aqui do gás. Olha que interessante. E eu estou comprimindo. Então, eu estou fazendo... Vou jogar um marca-texto aqui. Eu estou... Não, amarelo não, né?
Vai azul, quero azul. Eu estou empurrando ele. Não há troca de calor. Ó. Isso aqui, ó. Troca de calor não acontece. O que é zero? Ele não troca calor com o meio externo. Não troca calor. Ah, então ele não troca calor. Então, pensa comigo. Se ele está recebendo trabalho, ele está sendo comprimido, ele está ganhando trabalho. A hora que esse gás começa a ser comprimido, ele está ganhando essa quantidade de energia, o que vai acontecer com a energia interna desse gás? Pensa comigo. O que vocês acham que vai acontecer? Você não joga calor para fora. Ele está recebendo um trabalho? Vamos pensar na primeira lei da termodinâmica? Quantidade de calor que ele recebe, a realização de trabalho, mais a variação da energia interna, o Q vale zero. O Q vale zero. Então, toda essa quantidade de energia que vai entrar vai virar energia interna. Vai ser utilizada no aumento da energia interna. Maravilha! Então, a energia interna, nós sabemos que ela é 3 meios de nRT. Então, a energia interna vai aumentar. Se a energia interna aumenta, a temperatura absoluta vai aumentar. O gás vai aquecer. O gás aquece. Fica melhor assim. E é fácil, é intuitivo a gente perceber isso, não é? Ele está recebendo trabalho, as moléculas estão chocando mais. Como as moléculas estão chocando mais, vai aumentar a energia interna. Aumentando a energia interna, aumenta a temperatura. Como essa energia que ele está recebendo não tem para onde ela ir, não tem como ser jogado para fora, só tem que ir para um lugar, para a energia interna. E o gás guarda energia na forma de temperatura. Se ele guarda energia na forma de temperatura, ele promove um aquecimento. Tanto é verdade, eu sei que você vai lembrar disso, na semana de saco cheio você vai jogar um vôlei, a hora que você vai encher a bola, você vai perceber que vai ter um aquecimento. A bomba dá uma aquecida, ou a bola dá uma pequena aquecida. É claro que talvez você não consiga perceber na bola, na bomba você percebe mais. Por quê? Porque isso é uma transformação do tipo adiabática. Percebe isso? Legal, né? Isso é uma compressão adiabática. Olha que legal. Vamos para a expansão adiabática, que também ela é muito interessante. O que seria a expansão adiabática? Que eu coloquei 2 exemplos aqui, mas tem vários exemplos. Olha só. O nosso gás está aqui dentro. O gás vai sofrer uma expansão. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ele vai empurrar o êmbolo. Mas como assim o gás vai empurrar o êmbolo? Imagina a primeira situação. Imagina que você pegou o êmbolo, empurrou, comprimiu o gás. Até o gás não aguentar mais, começar a gritar, não, chega. E aí, a hora que você comprimiu muito, eu quero que você imagine que esse gás funciona como se fosse uma bola. Aí você solta. No momento que você solta, esse êmbolo vai subir, porque o gás vai empurrar esse êmbolo. A hora que o gás empurra esse êmbolo, ele está expandindo. Essa expansão vai acontecer de maneira muito rápida. Essa expansão, aqui eu vou colocar aqui, ó, não há trocas de calor, que vale zero. Fala, Fernanda. Professor, no outro exemplo, na compressão adiabática, o trabalho vai ser negativo e a variação da energia interna positiva. Perfeito, Fernandinha, perfeito. E na expansão adiabática, o contrário. Exatamente, Fernanda, olha aqui. Delta Tá, U obrigada.
é igual a menos trabalho. O gás não sofreu um trabalho? Quando o gás sofre um trabalho, o trabalho dele não é negativo? Então, uma variação de energia interna é positiva. Por isso que ele aquece, Fernandinho. Entendeu? Aqui no próximo Sim, slide, entendi. olha o que vai acontecer. Vai haver uma expansão. Aqui o gás está realizando o trabalho. Então, se o gás está expandindo, olha que legal, o gás está expandindo, ele está realizando trabalho, ele está aumentando o seu volume. Vamos pensar, você não está ganhando calor do meio externo. Então, da onde que ele está tirando energia para poder expandir? Só tem de um lugar, dele mesmo. Por isso que resfria. Vamos entender isso melhor? Primeira lei. ΔU é igual a quantidade de calor menos trabalho. A quantidade de calor é 0. Vamos entender isso aqui. Ó. Ah, o meu trabalho agora é positivo? Menos vezes mais não é menos? Então, meu ΔU é negativo. Se o meu ΔU é negativo, quer dizer que minha energia interna diminui? A minha temperatura absoluta diminui? Ah, então aqui teve uma expansão, né? Um ΔV maior do que 0. Então, quando o gás expande, ele tira energia dele mesmo para poder expandir. Ah, caramba! Olha só, 2 exemplos legais aqui, ó. Já viu quando você aperta o vidrinho de desodorante? A hora que você aperta o vidrinho de desodorante, você percebe que o vidrinho fica um pouco frio e o ar, o desodorante, o desodorante está lá dentro, ele sai frio. Por que ele sai frio? Porque ele vai usar a energia dele para poder sair, para poder expandir. No momento que o ar sai, no momento que o desodorante... Imagina que está sem a tampinha. No momento que o ar está saindo aqui, ó, quem está fazendo o papel de êmbolo é a atmosfera. Então, o gás empurra a atmosfera. Ele usa a energia dele para poder fazer isso, para poder sair. No momento que ele usa a energia para poder fazer isso, ele esfria. Ele está tirando a energia dele. Sabe o que é o equivalente? O equivalente é o seguinte. Você não comeu nada, olha que legal. Você não comeu nada, você não está ganhando energia do meio externo, não comeu, e você vai para a academia e, ó, malha, 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 malha. Igual eu, que estou magrinho isso aqui. Malha, 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 malha. Mas o que vai acontecer? Para você ter energia para malhar, você vai ter que ter energia de onde? De você mesmo. Então, você diminui, no caso aqui no gás, diminui a energia. Você resfria, você perde energia para isso. É comum você ver no gás, quando o combustível que está saindo, vamos falar de gás, né? A gente sabe que corretamente não seria, mas vamos embora. Só para facilitar o que nós estamos falando. No momento que ele está saindo aqui, ó, uma vez na vida, essa válvula pode dar defeito. E esse gás aqui, o bujão aqui estiver saindo, ele é uma expansão adiabática, ele resfria tanto que chega a formar gelo aqui, ó. Todo mundo já viu o gás formando gelo. Isso é uma consequência da expansão adiabática. Tem alguns exemplos interessantes, quer ver? Por incrível que pareça, pega a sua mão e faz assim, ó, sem fazer biquinho, sopra. Todo mundo, ó, sem fazer biquinho. Quando você sopra, o que você sente? Você sente que tem que cuidar melhor da higiene bucal, né? Importante. Mas fora isso, termodinamicamente falando, com a boca aberta, sai um ar quente. Mas quando você faz biquinho, sai o ar frio. Curiosamente, esse soprar com biquinho equivale a uma transformação adiabática, como se fosse, observa que o ar sai frio. Olha que interessante. Você não consegue fazer o ar sair frio, assim, ó. Então tem que ser assim, ó, o biquinho. O ar sai frio. É muito semelhante a isso aqui, ó, a essa válvula que está fazendo aqui, ó. Enquanto o gás sai, ele sai tirando a energia dele mesmo, por isso que ele esfria. Certo? Interessante, né? Tem outros exemplos interessantes. O que mais tem, né, é exemplo interessante, física do dia a dia.
falando de expansão adiabática. Quer ver uma coisa legal? É claro que existem outras maneiras de explicar isso. O pessoal da biologia, da química, hoje está difícil, hein? Da geografia vai explicar isso por outro fenômeno. Deixa eu criar um slide novo aqui para a gente. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Entrou. Olha só. Entrou, mas vocês vão entrar comigo. Pronto, agora vocês entraram comigo. Olha que interessante. Você já viu que no alto da serra é um pouco mais frio? Um pouco não, né? Comparado com o que nós estamos sentindo agora, qualquer diminuição de 2, 3 graus é temperatura extremamente agradável, né? Olha que interessante, nós estamos falando de uma transformação adiabática. O outro slide está aqui guardadinho, tá, gente? Eu só criei um novo, está aqui, ó, está guardadinho. Só criei um novo para a gente poder discutir. Olha que interessante. Aqui, esse aqui é o topo de uma montanha, de uma serra, por exemplo, né? E aqui é o nível do chão. Aqui a pressão, olha a pressão atmosférica aqui, ó. Ficou feio, né? Também achei. Olha que tanto que a pressão é maior do que aqui. Então, o ar que está aqui, ó, a pressão nele é maior. Então, ele está mais próximo um do outro. À medida que ele vai subindo, ele vai aumentando a distância um do outro. Então, mesmo esse vento que está fazendo isso aqui acontecer, isso aqui é rápido, acontece com relativa velocidade, e nesse processo aqui, ó, nessa expansão desse ar, ele tira energia dele mesmo. Então, é uma expansão adiabática, que ajuda a diminuir a temperatura aqui em cima. Diminuir a temperatura. É claro que existe um monte de outros fatores. A incidência de raios solares, a presença maior de ar no meio ambiente. Existe um monte de outros fatores, entendeu? O ar ser mau condutor de calor. Então, se o ar é mau condutor de calor, aquele é isolante que está por aqui. Aqui, ó, tem menos ar, tem menos condutor de calor. Tem outras variáveis, mas essa aqui é uma variável interessante que pode ser considerada também. Então, a expansão adiabática e a compressão adiabática são fenômenos muito importantes para nós no cotidiano e na parte de termodinâmica. Vamos fazer um estudo analítico disso aí? Olha que legal. O que é um estudo analítico? Vamos estudar as equações. Nós já percebemos que na transformação adiabática a quantidade de calor trocada é zero. Isso é a definição. Não troca calor. Porque a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a menos trabalho. Até aí, ok. Agora eu vou te apresentar uma outra maneira, uma outra equação, que infelizmente nós não vamos deduzir, os livros de ensino médio não deduzem, talvez alguns livros de ensino superior deduzem. Eu tenho que mostrar para vocês. Vocês vão ver que a lista que vocês vão receber essa semana de termodinâmica, a primeira questão é da FUVEST, segunda fase, e já usa diretamente isso aqui. Vamos fazer um paralelo aqui, rapidinho. Lá na transformação isotérmica, lembra da isoterma? A transformação isotérmica? Nós sabemos que pressão inicial, volume inicial, é igual a pressão final, volume final. Lembramos disso, não lembramos? Aqui, na transformação isobárica, é parecido, mas não é igual. Veja, aqui na isoterma eu falava pressão, volume é constante.
Na transformação adiabática, eu vou falar que pressão vezes volume elevado a gama é constante. Gama quem é gama? Coeficiente de Poisson. CP sobre CV. Lembra que eu falei do CP e do CV para vocês? Eu gastei um tempinho deduzindo a equação. Por que eu gastei um tempinho falando sobre isso? Porque eu precisava mostrar isso para vocês. E, Alain, por que você precisa mostrar isso para a gente? Porque isso cai nas provas. Vai aí que você vai fazer uma prova de FUVEST, Unicamp, ITA, Unesp, Unifesp. Isso cai. Como eu falei, a primeira questão da próxima lista é da FUVEST, segunda fase, envolve coeficiente de Poisson na letra C. Então, PV elevado a gama é constante. Então, aqui no estudo analítico da transformação adiabática, eu vou escrever naturalmente, ó. Pressão inicial, ficou feio esse zero. Pressão inicial, volume inicial elevado a gama é igual. Pressão final, volume final elevado a gama também. E quem é gama é o coeficiente de Poisson, que é CP sobre CV. A grosso modo, eu preciso lembrar isso de vocês, que CP e CV é o calor específico do gás, a pressão é volume constante. Alain, o Czão é calor molar. Eu sei, mas o calor molar não é massa vezes calor específico? Então, a grosso modo, vamos estar trabalhando com esses termos para facilitar o seu entendimento. E vale lembrar que foi demonstrado para vocês que CP menos CV é igual a R. Quem é R? A constante universal dos gases perfeitos. Para um gás monoatômico, que é o que a maioria nós vamos trabalhar, CP, 5 meios de R. CV, 3 meios de R. Ah, bacana, bacana. Alain, e se ele me der um gama diferente dessa relação, me dá um valor diferente, acontece? Acontece. O que você vai fazer? Você vai usar o gama que ele te der. Entendeu o que eu quis dizer? Porque do jeito que está aqui, ó, o gama tem um valor quase fixo, que é 5 meios de R dividido 3 meios de R. Não é isso? Só dividir um pelo outro. Você vai encontrar 5 sobre 3. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma questão do ITA. Eu vou encontrar ela e vou colocar no outro material para vocês, ou no plantão, justamente onde ele me dá um gama diferente. Tá certo? Um gama diferente do que é esperado. O que você vai fazer? Resolver com o gama que ele te der. Tranquilo? Então, parece que é muita coisa. Nossa, professor, eu estou assustado. Nossa, professor, é muita coisa. Não, não é. É tranquilo. Então, vamos brincar um pouco com os exercícios daqui a pouco e você vai ver que esse negócio, essa matéria aqui é muito gostosa. Mas antes de a gente avançar para exercícios, eu preciso avançar com vocês no gráfico. Eu preciso mostrar para vocês como é que é o gráfico da diabática. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui. Não, deixa eu ver o próximo slide aqui, o que é. Ótimo. Vamos entender isso aqui para eu poder mostrar um outro gráfico para vocês. Olha para mim. O que eu tenho aqui? Vou desenhar aqui um eixo. Vou fazer diferente. Olha para mim. Vamos pegar o que nós sabemos de Clapeyron? Eu sei que PV igual a nRT. Quando eu tenho uma transformação isotérmica, a temperatura é constante, não é? Então, eu sei que PV é igual a uma constante. Perfeito? Então, se eu fizer o gráfico da pressão pelo volume, é P sobre V elevado a 1. Concorda comigo? Até agora não estou falando nada de diferente. Eu conheço esse gráfico. Esse gráfico é esse aqui, ó. Pressão, volume. Esse gráfico é isso aqui, ó. Correto? Concorda comigo? Agora, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagine que, por um acaso,
eu tenha... Vou até mudar a cor. Pressão é proporcional ao inverso volume. Ao invés de ser 1, seja 2. Como é que se dá a queda dessa curva? Elevada, a pressão está multiplicado. Como que seria o gráfico envolvendo essa situação aqui, ó? Aí seria parecido com isso, só que a queda seria mais acentuada. E se por um ar, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você perceba que à medida que eu vou levantando esse expoente, a minha curva está mudando. Observa que, à medida que o meu expoente está aumentando, essa curva aqui de vermelho, ela vai ficando cada vez quase que paralela ao eixo da pressão. A inclinação dela é menor. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando eu estou trabalhando com a diabática, eu sei que pressão vezes volume elevado a gama, aula ao vivo tem disso, né? É igual a uma constante. Então, a pressão é igual à minha constante sobre o volume elevado a gama. Está vendo que esse gama é diferente de 1? É maior do que 1 no caso? Ah, se meu gama é maior do que 1, essas outras curvas aqui, ó, é que vai representar a nossa adiabática. Antes de eu ir para o gráfico da diabática e da isotérmica juntos, eu preciso saber se vocês entenderam a relação que eu estou discutindo com vocês. Esse é um bom momento de você fazer uma pergunta. Repete, por favor, o gráfico da diabática. Repito, na diabática, eu não sei que P vezes V elevado a gama é uma constante? Concorda comigo? Então, o V eu passei dividindo. Então, ficou a constante sobre V elevado a gama. Quando eu coloquei o índice 2, o índice 3, o que nós percebemos? Que a curva foi mais acentuada para cá, tá vendo? Então, a queda é diferente. E é muito fácil fazer isso, é só você fazer um gráfico. Y é igual a 1 sobre x, a gente conhece. Y é igual a 1 sobre x ao quadrado. Nós conhecemos isso aqui, ó, lei de Coulomb, lembra da lei de Coulomb, onde cai pelo quadrado da distância? Lei da gravitação universal cai pelo quadrado da distância. Y é igual a 1 sobre x ao cubo. Se você substituir valores e construir esses gráficos, você vai perceber que há uma queda gigantesca no comportamento. Quanto mais eu aumento esse índice, mais essa curva vai ficando mais reta. É isso que eu quero mostrar. Porque a hora que eu for desenhar o gráfico da diabática, ele vai estar junto com as isotermas. Para você poder saber quem é quem. Beleza? Então, Sim, isso, certo, obrigada. entendeu mesmo? Quem perguntou? Não vejo quem é. A Fernanda. Oi, Shazam. Entendeu mesmo, Shazam? Entendi, professor. Então, vem cá, vamos avançar. Então, agora o trem fica emocionante. Que isso, professor? Mais emocionante que isso? Já estou com medo. Não precisa ter medo. Deixa eu interromper aqui e buscar a planilha que eu quero. Aqui. Pronto. Olha para esse diagrama pressão por volume. Vamos lá, então? O que eu vou desenhar? Como é que está meu tempo aqui? Nossa, 10 minutos só. Vou desenhar primeiro isotermas. Isoterma 1. Isoterma 2. Isoterma 3. Imagina aqui, ó. Pra você ter noção. 100 Kelvin. 200 kelvins. 300 Kelvin.
Vamos lá. E aí, agora, nós vamos desenhar as adiabáticas. Não era para tocar no eixo do volume, não, mas é o que nós temos para hoje. Olha que interessante aqui essas adiabáticas. Ó. Vou pegar esse ponto aqui. Esse e esse. Entre a isoterma de 200 e de 100. Olha que interessante. Vou chamar esse ponto aqui de A. B, C, D. Dá uma olhada aqui, ó. De A para B, ele está no isoterma. De B para C, ele está numa diabática. Olha que interessante. De C para D, ele está no isoterma. De D para A, ele está numa diabática. Você está vendo que não tem como a transformação ser... A branca é adiabática. Ser adiabática e isotérmica ao mesmo tempo? Lembra que no começo da aula eu falei para vocês que eu ia te mostrar que não tem como a transformação ser adiabática e isotérmica ao mesmo tempo? Isso é uma pergunta muito boa que aparece em prova. Ele constrói um texto e o aluno pega distraído, chega lá e tum. O aluno chega e pensa assim, não tem que saber muita coisa, é só teoria que eu tenho que saber. Aí o cara constrói o texto assim. Sabemos que a transformação adiabática é aquela transformação onde não há troca de calor com o meio. Sabendo que um gás aquece, para ser mais coerente, sabendo que uma das maneiras de aquecer o gás é pelo ganho de calor. Então, se ele não ganha calor, a variação de temperatura é zero. E aí, meu amigo, o cara perdeu a questão inteira. Porque olha o que está acontecendo aqui, ó, de B para C. Você está vendo que ele está resfriando? Eu estou saindo de 200 Kelvin para 100 Kelvin, não estou perdendo calor e estou reduzindo a temperatura. A partir do momento que você domina esse entendimento desses gráficos aqui, ó, sua vida fica sensacional. Então, vamos entender? Eu preciso que você perceba que de B para C, de A para B, vamos escrever o que está acontecendo de A para B. O que está acontecendo de A para B? De A... Ué, foi isso. De A para B. O que está acontecendo? Está acontecendo uma expansão, você concorda? Uma expansão isotérmica de A para B. E de B para C, o que está acontecendo? De B para C está acontecendo uma expansão adiabática não gostei, não. Expansão vamos entender nessa expansão adiabática. Você viu que minha variação de volume foi positiva e a minha variação de temperatura foi negativa? Veja bem, então, numa expansão adiabática, o volume aumenta e a temperatura faz o quê? Diminui.
de C para D, eu tenho uma compressão isotérmica. Veja bem, de C para D, minha pressão aumenta com a minha temperatura constante. De D para A, eu tenho uma compressão adiabática. Veja bem, o meu volume vai diminuir e a minha temperatura vai aumentar, ou seja, aumenta a energia cinética do gás. Eu preciso que você perceba, que você entenda esses 4 pontos que eu mostrei para vocês. Porque se você entender que na expansão adiabática, ele expande e está diminuindo a temperatura, diminuindo a energia interna do gás, caramba, eu te garanto que com isso você vai resolver questões demais de marca X, muita questão teórica, porque há uma confusão imensa na cabeça dos alunos sobre isso. Que calor, meu Deus. É isso. Falta menos de 1 minuto para o nosso término. Deixa eu fazer a nossa pequena leitura. Não, Gustavo? Acho que não. Hoje saiu na outra turma essa lição, e eu gostei demais dela. Eu até vou repetir ela aqui hoje com vocês. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável pelo nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja felicidade, lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Supere suas dificuldades, vença os obstáculos e construa sua própria vida. Eu tive a oportunidade, hoje eu postei um negócio no Instagram que eu achei que casou bem com isso. Diz assim, se você... A única maneira de você não ser criticado é se você não realizar nada. Eu ainda acrescentei, se você não realizar nada, vão te criticar por não ter feito nada. Então, nós temos também nos ouvido as pessoas, a opinião alheia. Às vezes, a gente dá crédito demais ao que os outros falam, ao que os outros pensam, como se nós precisássemos da validação de alguém para fazer o que nós queremos fazer. Se o que você vai fazer é ético, é honesto, é honrado, por que não fazer? Se é o que você quer. Então, meus queridos, minhas queridas, a vida é muito curta, é um breve, é um sopro, literalmente. Já que na nossa aula de termodinâmica nós usamos o exercício do sopro, que seja um sopro de frescor, que a sua vida faça a vida dos outros uma vida mais leve. E, para isso, nós temos que acreditar naquilo que nós fazemos. Tá certo? O seu papel hoje é de estudante. Daqui 10 anos, serão vocês que estarão fazendo a vida dos outros vidas melhores. Ok? Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela presença, pela participação de vocês na minha aula. Vida longa e próspera. Obrigado pela parceria e coordenação. E até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, professor.